Amigos e amigas, torcedores do Pecão de todo o Brasil, estamos chegando para mais um vídeo. Infelizmente, estou voltando à rotina de comentar uma derrota do Green Bay Packers, né? O que eu já estava bastante acostumado essa temporada. Aconteceu de novo. O Packers voltou ao normal, né? Na sua rotina de fracassos, sua rotina de vexames, inclusive dentro de sua casa. Eu dizia na segunda-feira, né, no vídeo pós-vitória contra o Dallas Cowboys, que eu queria acreditar que aquele jogo de domingo seria um possível início de uma arrancada, entre aspas, de uma recuperação até improvável dos Packers, mas acima de tudo que fosse que aquele jogo de domingo não fosse um ponto fora da curva, uma exceção à regra, e infelizmente foi. Foi um ponto fora da curva, foi uma exceção à regra. Não sei se pelo fato de do outro lado estar Mike McCarthy, todos estavam motivados para vencê-lo, ou se é só realmente uma freguesia histórica que falou mais alto, mas de fato aquele jogo, aquele resultado foi uma excepcionalidade muito grande. O Packers que a gente realmente conhece essa temporada foi aquele de quinta-feira, né? Um Packers ruim, um Packers fraco, um Packers limitado, com graves problemas ofensivos e defensivos, e que realmente não vai para lugar nenhum, né? Muitos devem ter, né, tido aquela noção de luz no fim do túnel ou fio de esperança depois da vitória de domingo, como ainda uma possibilidade, ainda que remota, de chegar aos playoffs, mas infelizmente essa luzinha no fim do túnel voltou a se apagar, né? E voltou a se apagar de vez, porque com 7 derrotas, convenhamos aí, e é muito difícil, é praticamente impossível, né? A não ser que ganhemos todos os jogos daqui para frente e ainda dependendo de algumas combinações de resultado para isso acontecer. Mas sinceramente, né, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, ainda mais a equipe jogando da forma que vem jogando. E por ver que o normal do Green Bay Packers é o de quinta-feira contra os Titans e não o de domingo contra o Dallas Cowboys. O Packers foi derrotado na quinta-feira, Thursday Night Football, por 27-17. E nós, além de passar raiva, fomos dormir a 1h30 da manhã praticamente, né? Para ter que trabalhar na sexta-feira, né? Com raiva, com sono, mas enfim, né? Nós torcedores temos que pagar alguns preços na vida e esse é o nosso preço que temos que pagar esse ano por torcer para uma equipe tão problemática como os Packers. E foi um jogo onde havia uma perspectiva, evidentemente, de uma nova vitória, por uma suposta motivação depois da vitória contra os Cowboys no domingo. Neve, né, temperatura negativa, um ambiente bem hostil, em tese, para os adversários, mas não. Tennessee Titans se sentiu em casa, ficou muito à vontade na partida, controlou as ações, controlou o relógio acima de tudo. Acho que, né, o ponto principal da vitória dos Titans passou por isso. Um controle de tempo absurdo, né? Vocês se lembram que no segundo período, praticamente inteiro, só o Titans jogou, né? Apesar dessa grande campanha não ter resultado em pontuação, mas fez com que o ataque dos Packers não viesse para o campo e fez com que a nossa defesa, né, cansasse absurdamente, a ponto de no segundo tempo, conforme até eu previa nos meus tweets, a defesa dos Packers não ia aguentar o segundo tempo depois de um primeiro tempo tão intenso, com os Titans em cima, 18 jogadas seguidas. A defesa ia cansar e cansou. E no segundo tempo a gente colheu, né, esse prejuízo, né, por uma defesa que foi tão desgastada, muito pela incompetência do ataque, que praticamente não se mantinha em campo, e mais também, né, pela própria responsabilidade defensiva de não recuperar essa bola aí antes que o Titans gastasse todo esse tempo. Eles gastaram quase 11 minutos só no segundo período, né, no seu ataque. Então acho que muito da vitória dos Titans passou por isso. Quem vê os Titans
não imagina, não vê uma grande equipe. E realmente não é em termos de material humano, pois, assim, de destaque mesmo. Tem uma defesa forte, sem dúvida, que tem bons números, e um Derrick Henry, né, que tudo pelo ataque passa por ele. Mas é uma equipe bem organizada, é uma equipe bem disciplinada, que não comete faltas, né, que é bem atlética, que é uma equipe muito física, né, treinada pelo Mike Vrabel. A gente sabe, é um ex-jogador da NFL, um jogador que era um jogador de defesa, então ele gosta de ter defesas fortes. Então é uma equipe bem organizada, que nada de braçada na AFC Sul, porque os outros times que estão lá realmente são, né, verdadeiros fiascos. Você tem na divisão um Indianapolis Colts, que nunca engrena, um Houston Texans e um Jacksonville Jaguars, que são sempre rabeira na liga. Então, você nem precisa jogar muito para ser destaque nessa divisão. Então, os Titans vão levar a divisão mais uma vez com o pé nas costas e sem ser uma equipe brilhante, sem jogar com brilhantismo, mas sendo uma equipe bastante eficiente, que sabe o que quer e que sabe explorar ao máximo, né, as suas qualidades e os defeitos do adversário também para conseguir as vitórias. Então a gente sabia que seria um jogo difícil, mas que o Packers poderia ter esse favoritismo, questão de jogar em casa, questão de um clima muito, né, difícil para o adversário. Mas como falei, o Titans não se intimidou, jogou bem, né, dentro da realidade da equipe, dentro das qualidades da equipe, jogou bem e conseguiu anular, né, as principais jogadas dos Packers. A gente sabia que o jogo terrestre não ia fluir muito bem, porque a defesa dos Titans é uma das melhores em conter o jogo terrestre, então A.J. Dillon e Aaron Jones, até no primeiro tempo, correram, né, um pouquinho bem com a bola, mas já no segundo tempo não conseguiam produzir mais. Isso forçou o Rodgers a lançar passes, e o Rodgers, mais uma noite infeliz, voltou a ser aquele Aaron Rodgers tradicional da temporada, com inúmeros erros, overthrows, passes assim horríveis, coisas que a gente, né, nunca teve acostumado a ver o Rodgers fazer isso. Estão dizendo, né, que ele jogou com o dedo quebrado ou luxado, enfim, não estava 100%. Aliás, não está 100% há muito tempo na temporada. Mas então, eu acho que se o cara não está 100%, tem que botar quem está 100%. Eu não teria vergonha de lançar a mão do Jordan Love, porque às vezes mesmo não tendo, evidentemente, a qualidade do Aaron Rodgers, mas talvez alguns passes aí que o Rodgers errou, o Love acertasse, né? Isso poderia ser crucial em algumas campanhas para o Packers chegar a tentar buscar, né, o resultado. Afinal, a gente ficou atrás do placar o jogo todo, né? Quando a gente se aproximou um pouquinho, quando fizemos 20-17, aí o ataque simplesmente ruiu, não conseguia produzir mais nada, né? A maioria das campanhas eram 3 and out, e aí a diferença foi só aumentando, porque o primeiro tempo no geral não foi bom dos Packers. Segundo tempo começamos bem, né, no terceiro quarto, mas o último período, que a gente até tinha uma esperança que, né, assim como foi no domingo, o Packers poderia buscar 2 posses, como foi contra Dallas, não foi o caso, porque, né, o ataque foi absolutamente decepcionante e a defesa não conseguia mais, né, segurar o ataque dos Titans, porque o primeiro tempo foi de muito desgaste físico. Então a gente sabia que essa conta ia chegar no segundo tempo, chegou, né? Porque tivemos uma atuação também deplorável da nossa secundária. O Darnell Savage, para mim, poderia ter pego o mesmo carro, barco, avião, sei lá o que, do Amari Rodgers e ter ido embora. Não dá mais, são 2 temporadas trágicas do Darnell Savage, não só essa. A anterior já havia sido muito ruim. O Rudy Ford, que foi destaque contra os Cowboys, fez uma partida pavorosa na quinta-feira. Então você vê que são pontos assim, raridades que acontecem que a gente não pode levar em consideração. O próprio Jair Alexander, que foi brilhante no domingo, também teve uma atuação desastrosa, marcando a distância, deixando Robert Woods produzir, um cara que mal era alvo, né, do Ryan Tannehill nos últimos jogos, produziu pra caramba, né, recebendo passes. Treylon Burks, que é calouro também, conseguiu se destacar na nossa secundária. Então assim, o Ryan Tannehill conseguiu produzir, né, mesmo sendo um QB absolutamente limitado. Então essa defesa dos Packers faz com que quarterbacks ruins pareçam elite, pareçam Hall da Fama, né? Então foi assim com o Ryan Tannehill, foi assim com o Taylor Heinicke, foi assim com o Zach Wilson, foi assim com o Daniel Jones. Olha só a quantidade
de quarterbacks de nível abaixo que eu estou falando que conseguiram produzir e vencer os Packers. Então, não deixa de ser mais um resultado, digamos, vexatório desse ponto, né? Por ver quem que era o quarterback do outro lado e o que ele conseguiu produzir na nossa defesa. Então, isso também, né, é um ponto que revolta. E nem se diga que o Packers perdeu porque o Derrick Henry produziu muito. Não, no primeiro tempo o Henry foi praticamente embolsado pela nossa defesa. Foi uma grande atuação do Kenny Clark no primeiro tempo. Quay Walker, para mim, foi o melhor da defesa nesse jogo, de modo geral. Mas também no segundo tempo, assim como toda a defesa, caiu bastante. Então, o Henry conseguiu produzir um pouco, apenas no segundo tempo. Anotou um touchdown, passou para um touchdown também, né? Foi uma curiosidade do jogo. E então não foi um jogo que ele correu para 150 jardas, como se imaginaria. Então acho que dentro das limitações defensivas dos Packers, a equipe conseguiu até limitar razoavelmente bem o Derrick Henry. Não foi esse o grande motivo da derrota. Foi, como eu disse, o controle de tempo do Tennessee Titans, né? E permitir que o Ryan Tannehill lançasse bolas, né? Ele foi pouquíssimo pressionado e ele soube explorar muito bem, né, os buracos que a nossa secundária permitiu. Isso facilitou demais o trabalho ofensivo dos Titans. Defensivamente, acho que também os Titans não fizeram um grandíssimo jogo. Eles contaram com os erros individuais dos Packers, lançamentos patéticos do Rodgers, drops miseráveis do nosso corpo de recebedores, né? E isso facilitou, né, a vida deles, sem dúvida nenhuma. Acho que sim, o que se destaca desse jogo, ofensivamente, é claro, o Christian Watson anotou mais 2 touchdowns, é um cara que tem se ambientado, tem pego confiança. Em 9 semanas ele não anotou nenhum TD, e em 2 jogos ele já anotou 5. Então tem começado a nascer aí uma possível sintonia muito boa entre ele e o Rodgers, mas a gente sabe que isso não é o suficiente, não é porque ele está anotando 5 TDs em 2 jogos que a gente vai dizer que o Packers não precisa de mais recebedores. A gente tem que olhar que o Allen Lazard é um cara que tem produzido muito pouco, é um cara que em outros times não seria talvez o wide receiver 2 ou 3, e nos Packers é o principal recebedor, então isso tem que ser muito repensado para a próxima temporada. Nós vamos precisar de jogadores que venham e realmente venham para jogar. Mas sabemos também que no draft a tendência é que a classe de wide receivers não seja tão qualificada e tão profunda, e que a relação de wide receivers também free agent na temporada que vem não é de qualidade assim elevada para chegar e jogar. Então, é isso que indica que nós teremos alguns anos, infelizmente, de provações de dificuldades aí no corpo de recebedores, e não sei se o Rodgers vai estar disposto a abraçar, né, essa dificuldade, né, de se entender com recebedores que não sejam, né, aliás, que estejam longe de um potencial de um Davante Adams que nós perdemos, né. Então, galera, é isso. Para resumir, para quem acreditou, para quem tinha uma esperança de que esse time poderia engrenar na quinta-feira, realmente essas esperanças foram por água abaixo mais uma vez, porque, né, para quem realmente acompanha a temporada desde o início, a gente sabe que esse é o Packers real, esse é o Packers de muitas dificuldades, de muitas limitações, de muitos problemas, e que não vai conseguir, né, se impor diante de nenhuma equipe praticamente, né, com o futebol que vem apresentando, porque ostenta problemas ofensivos, problemas defensivos. Aliás, a linha ofensiva dos Packers tem que se destacar, que fez um belo trabalho. A defesa dos Titans era uma das líderes em pressões no quarterback, e não aconteceu. O Rodgers não foi sacado, o Rodgers não foi pressionado, teve tempo para lançar a bola e errou porque foi incapaz, porque foi incompetente, né? Ou porque estava realmente muito limitado fisicamente para conseguir, né, acertar melhores passes, enfim. Então, um destaque também para a nossa linha ofensiva nesse jogo, que apesar da derrota, na minha visão, fez um bom trabalho. Mas como eu disse, eu não vislumbro mais nada para os Packers nessa temporada, senão fazer treinos aí nas próximas semanas até o fim da temporada regular. Não sei se a intenção do time é pegar uma pique mais alta ou não no draft, vai depender de qual jogador ou qual posição que ele queira endereçar, né, na primeira rodada, na próxima temporada. Não sei. Eu sei que
o futuro próximo aí ainda vai ser difícil para os Packers se restabelecer dentro da divisão, para se restabelecer dentro da liga. E para isso, muitas mudanças têm que acontecer, né? Primeiro, internamente, né, no corpo técnico e depois, é claro, né, no corpo de jogadores, né, no corpo de atletas aí, para que a gente possa ter um 2023 um pouco mais competitivo, embora não tenha muita certeza de que isso vá acontecer realmente em 2023. Então, voltamos ao status anterior, de que a temporada está acabada, né, de que qualquer esperança foi pro saco, e é isso. Temos 10 dias aí agora para voltar a jogar no domingo que vem contra o Philadelphia Eagles, lá em Filadélfia. E as expectativas são as piores possíveis. Mas é isso, vamos seguir nessa temporada de férias do Green Bay Packers, né? E esperando que dias melhores venham em 2023. É isso aí. Voltamos à rotina, voltamos ao normal, de comentar mais uma derrota. E em breve voltamos para comentar provavelmente mais uma derrota na próxima semana contra o Philadelphia Eagles em mais um Prime Time. Se você tiver coragem de dormir tarde e passar raiva com os Packers, então anote na sua agenda domingo que vem às 10h15. Packers e Eagles lá em Filadélfia. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Go Pack, go!